Olá, gente. A partir de agora, então, nos 45 do segundo tempo, né, final do semestre, a professora finalmente aprendeu a mexer em vídeo. Então, desconsidere que às vezes não está muito bom, mas já vai ajudar, eu acho, vocês ter mais uma ferramenta, né, de aprendizagem, além das apostilas e slides, enfim. Essa aula, então, esses vídeos vão estar disponíveis tanto na plataforma, tá, gente, quanto no YouTube e também nos formulários. Eu vou deixar disponível. Então, desse vídeo agora, eu vou resumidamente explicar um pouquinho dos slides que eu passei para vocês sobre Covid, até para ajudar vocês a responderem a atividade que eu pedi, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Aqui, então, a gente vai falar desse conteúdo porque ele é extremamente importante, não só para a vida da gente, mas também um possível conteúdo de provas que vocês vão fazer, seja de concurso, seja de vestibular, seja do PAS, seja de vaga de emprego, tá? É um assunto que mudou a nossa vida, mudou a nossa economia, mudou muita coisa no mundo inteiro e vai ser uma mudança que vai ter reflexo, né, na nossa vida a partir de agora, né? Como a galera tá dizendo, vai gerar um novo normal, né, por causa disso. Aqui tá, né, mostrando a evolução mais ou menos do coronavírus. Então, tá dividido por semana. A 9ª semana tinha 1.500 mortes e na semana 33 a gente já tinha mais de 100 mil mortes. Então, assim, foi um vírus muito agressivo, se você pensar na quantidade de pessoas que morreram. Mas não é só a agressividade do vírus. E aí tá uma coisa muito importante, tá? Qual o problema das pessoas pegarem um vírus todos ao mesmo tempo? A questão é você superlotar o sistema de saúde, público e privado, tá? Porque pensa o seguinte, se muitas pessoas pegam a mesma doença ao mesmo tempo, não tem equipamento para todo mundo, não tem médico para todo mundo, tá? Não tem espaço físico para todo mundo. Então, o que nos governos do mundo inteiro tentaram fazer e viram que seria uma boa solução é as pessoas se isolarem para poder evitar que todas peguem ao mesmo tempo. Então, porque muita gente, eu já vi muita gente falar assim, vocês talvez também. Ah, mas todo mundo vai pegar. Sim, é bem provável, tá, gente? Que boa parte da população pegue. Mas o problema não é a pessoa pegar o coronavírus. Lógico que para algumas pessoas é um grande problema sim pegar o coronavírus, né? Tanto que tem gente morrendo. Mas o principal problema é ter muitas pessoas com o vírus ao mesmo tempo e sobrecarregar o sistema de saúde. Então, se a gente conseguir diluir isso, entende o que eu quero dizer? Tentar diluir para por exemplo, 100 pessoas ali da onde você mora vão pegar o coronavírus. Mas é melhor essas 100 pessoas que moram na sua rua, ali próximo à sua rua, enfim. Melhor essas 100 pessoas pegarem juntas, ao mesmo tempo, ou seria melhor essas 100 pessoas pegarem 20 agora, 20 mês que vem, 20 no próximo mês. Tá entendendo a diferença que isso causa? Causa no sistema de saúde, tá? Isso alivia os médicos, isso alivia o sistema de saúde e ele pode atender melhor. Porque o que pode acontecer? Tem 100 pessoas para serem tratadas no hospital e aí tem 20 leitos. Alguém vai ficar sem leito, digamos que as 20 precisam, né? Alguém vai ficar sem leito. Das 100 pessoas que pegaram, 20 precisam de UTI, mas só tem 10 vagas na UTI. Alguém vai ficar sem UTI. Aí você começa a escolher quem vive e quem morre, tá? Isso é muito grave. Isso é muito grave, tá? Você ter que escolher, né, como aconteceu em muitos países,
tá? Não sei dizer o quanto aconteceu no Brasil ou não, mas lembro de casos na Itália, que é o seguinte, a gente tem uma vaga na UTI. As pessoas mais novas, então, são atendidas em relação às pessoas mais velhas. Então, os idosos que estavam com grandes problemas de saúde eram descartados, digamos assim, literalmente, mandados para casa. Porque não tinha vaga e entre ele uma pessoa mais nova, quem ganha o atendimento é a pessoa mais nova, tá? Isso é regra, tá, gente? No Brasil é a mesma coisa. Se tiver duas pessoas e uma vaga de UTI, quem ganha a vaga de UTI é quem tem mais chances de sobreviver. Que são as pessoas mais novas, com menos comorbidades, com menos problemas de saúde, etc. Tá bom? Então, olha que grave isso. Você já pensou? Você está no lugar desse médico e ter que escolher alguém que vai viver e alguém que vai morrer? Então, assim, o isolamento, ele serve para isso. Para que a gente dilua os casos. Que aconteça, que nem eu falei para vocês, 20 agora, 20 daqui a pouco, 20 depois. E assim a gente não precisa ter essa decisão terrível, né? De escolher quem vai viver, quem vai morrer, tá? Então, por isso a importância do isolamento, por isso a importância do álcool em gel, por isso a importância da máscara. A gente vai ver melhor todo esse mecanismo, tá? Nos próximos slides. Primeiro, a gente precisa entender o que é um vírus. Um vírus é um organismo acelular, tá? É um vírus que não possui célula. É um parasita obrigatório. Ele só consegue sobreviver e se reproduzir se ele está dentro de uma célula, tá? Então, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma célula para sobreviver e reproduzir. Por ele conseguir se esconder dentro de células, é muito difícil a gente ter medicamentos que vão agir no vírus, tá? Então imagina que ele tá a sua célula lá e ele tá escondidinho dentro. É muito difícil algum medicamento de fora, tá? Conseguir atacar esse vírus que está escondido lá dentro, tá? A gente vai ver mais o porquê. E aí, por ele ter essa coisa de só conseguir sobreviver dentro de uma célula, é que a gente entra na discussão se ele seria um ser vivo ou não. Se ele só consegue sobreviver dentro de uma célula, será que a gente pode considerar ele um ser vivo? Fora da célula ele vive? Não. Fora da célula ele não vive. Ele é um ser sem metabolismo, tá? Professora, mas então ele é imortal fora da célula? Se tiver as condições ideais para ele, sim. Ele não tem vida e morte, o ciclo, né, que os seres vivos têm. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ele não tem esse ciclo fora da célula hospedeira, tá? Célula hospedeira pode ser de vários tipos, depende do vírus. Tem vírus que infecta humanos, tem vírus que infecta aves, tem vírus que infecta bactérias, tá? Tem várias categorias virais. O que eu quero que vocês entendam dessa discussão é que o vírus ele é um organismo muito simples, ele nem célula tem, mas ao mesmo tempo muito complicado de lidar, tá bom? Aí tem a estrutura para vocês verem como é simples. Ele tem um envelope viral, capsídeo, DNA ou RNA. Simples assim. DNA é 2 fitinhas. Eu acho que eu tenho uma foto mais pra frente, eu vou mostrar. RNA é uma fitinha só. Essa é a diferença. Mas é o material genético que ele precisa para se reproduzir. Só isso que ele carrega. Olha como ele é simples. Se você comparar com uma célula animal, olha quanta estrutura tem na nossa célula, por exemplo. Temos um núcleo com material genético, temos várias organelas desempenhando várias funções. O vírus não tem. Aqui a membraninha dele, deve ter um capsídeo aqui dentro e o DNA ou RNA. Simples assim. Professora, mas se ele só tem isso, como que ele consegue se reproduzir e tudo mais? Ele utiliza toda a maquinaria da célula. Então, no momento que ele infecta, lembra que eu falei que ele é um parasita obrigatório? No momento que ele parasita a célula, ele começa a utilizar toda a célula, ele escraviza, digamos assim, ele escraviza literalmente a célula para trabalhar para ele. Então, o vírus faz com que
toda célula agora trabalha em função de produzir novos vírus. Porque ele não tem essas organelas, ele não tem como fazer isso. Então ele usa da célula hospedeira. Bom, se o vírus não tem cura por medicamentos, como é que a gente faz? Bom, primeiro, eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando vocês estão gripados, quando vocês estão resfriados, o que cura o resfriado de vocês? O que cura a gripe de vocês? Será que é o chá da avó? Mel com limão? O que cura? O remédio da farmácia? Resposta, nada disso. Nada disso. O vírus não tem cura, tá? Não tem como matar um vírus por medicamentos, tá? A gente consegue... Mas, professora, eu já ouvi falar que tem medicamentos, aí os coquetéis para AIDS hoje são muito tecnológicos e tal. Sim, né? Tem, sim, muitos medicamentos que conseguem afetar a reprodução do vírus, que conseguem prender ele na célula e ele não consegue sair mais para infectar outras células. Então, tem um mecanismo, sim, que ele utiliza, tá? Que os medicamentos utilizam para dificultar a vida do vírus. Se é que ele é um ser vivo, né? Lembrando. Mas, quem realmente mata o vírus é o sistema imunológico, tá, gente? No nosso caso, pelo menos. Aqui, eu botei umas imagens bem bonitinhas. Deixa eu só ver como é que tá aparecendo para vocês, para eu tirar a minha foto da frente. Ops, não era aqui que eu queria mexer não, meu filho. Isso daqui. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né? Tem duas fotos, da mesma coisa, só que são com microscópios diferentes. Aqui é o microscópio óptico que a gente tem nas escolas e tudo, a gente tem lá na escola mesmo. E aqui é um microscópio muito mais tecnológico, que a gente chama de microscópio eletrônico, que faz essas imagens 3D bem legais. Aqui é uma amostra de sangue, a gente tem as hemácias, tá? E esses bichinhos azuizinhos aqui, que também tá meio roxinho aqui, são os linfócitos, tá? São células do nosso sistema imunológico, são os nossos soldadinhos que protegem a gente de qualquer ameaça, tá? Quando um vírus entra, esses linfócitos, eles percebem a presença, tá? Não só eles, mas eles também percebem a presença desse vírus e então começam todo um processo, né, de eliminação desse vírus. Inclusive, vírus tanto que estão ali andando pelo sangue, quanto vírus que estão dentro da célula. Então, os anticorpos, não os anticorpos, as células de defesa e também os anticorpos vão atacar esses vírus que estão andando no sangue e também estão se escondendo dentro das células. Então, eles realmente têm capacidade de matar. Professora, como é que mata um ser que não é vivo? Pois é, a discussão é complicada mesmo, né? A gente nem sabe se pode dizer que mata o vírus. A gente não consegue classificar ele como vivo ou não. Tá vendo como a situação é complexa? Mas tá vendo também como a biologia é linda? Eu acho super legal essas coisas. Essas discussões, né? Super nerds, assim. Qual é o problema, gente? O que seria a morte de um vírus, então? A gente desintegrar esse DNA dele. A gente inativar o vírus. A gente pode chamar assim. A gente inativa o vírus. Então, independente se ele está dentro de uma célula ou não, ele não consegue mais se reproduzir. Tá bom? Então, inativa o vírus. Seja, o que os anticorpos fazem, o que a galera faz, os linfócitos. Quebra esse vírus, quebra ele, tá, pronto, acabou. Não tem mais como ele sobreviver. Mesma coisa fora do corpo, tá? O que acontece é que às vezes ele no sol, ele inativa. Se ele for um ser vivo, se a gente considerar ele um ser vivo, a gente pode dizer que então ele morre. Se a gente não considerar ele um ser vivo, a gente pode dizer somente que inativa. Tá bom? Essa é a questão. O que eu quero que vocês entendam é que tem algumas coisas que inativam e é importante neste momento agora, tá? Então, já falei dos medicamentos. Repetindo, medicamentos não curam doenças virais. Eu sei que tem muitas curas milagrosas e apareceram muitas
cloroquina, ivermectina, elas podem sim ter ações que ajudam na doença do Covid, elas podem sim afetar de alguma forma o vírus, mas elas não têm capacidade de eliminar o vírus, de inativar o vírus, de matar o vírus. Tudo bem? Então, assim, gente, se descobrir uma cura para o Covid, é realmente incrível. Porque o vírus da AIDS está aí há muitos anos e ninguém conseguiu descobrir uma forma de inativar esse vírus, tá bom? Outro problema do vírus, ele é simples assim, mas ele consegue... aqui ó, a fita de DNA, tá vendo? As duas fitinhas. O que muda é que o DNA tem duas fitinhas, o RNA tem uma fitinha. Não vamos entrar em detalhes, mas assim, eles têm a mesma função, tá? Guardar o material genético, reproduzir o vírus, ponto. O vírus, ele consegue fazer duas coisas que são muito importantes quando a gente está falando de uma doença viral como a do Covid, que é o seguinte: eles podem interagir, os vírus, entre eles. Então, sei lá, um vírus da gripe, sem querer, encontrou um vírus da AIDS. Eles estavam infectando essa célula aqui, e aí, opa, esse vírus entrou do Covid e entrou um vírus do resfriado, sei lá, e um vírus da AIDS. Os dois ao mesmo tempo na mesma célula, parasitavam. Aí eles fazem o quê? Opa, tudo bem? E aí, beleza? Tudo certo, e você? E aí eles conversam, eles trocam material genético e podem criar um novo vírus, o que é muito complicado, tá? Eles fazem muito isso, inclusive. Não dessa forma tão assim, mas é bem possível, tá, gente? O vírus mesmo do coronavírus, ele tem se modificado, tá? Então, por exemplo, o vírus do coronavírus que tem no Brasil é um tipo, tá? Aí ele tem um parente, digamos assim, um primo na Europa. Ele é parecido, mas o DNA não é exatamente igual mais. Tem diferenças, tá? O vírus na Austrália já é outro tipo. Tô dando exemplos, tá? Não sei muito bem quais são as variações, mas sei que a variação do Brasil, por exemplo, é diferente da variação da Europa, porque eles tiveram mutações diferentes, eles tiveram mudanças genéticas diferentes de acordo com o país. Então, assim, dependendo da mudança, a gente não sabe o que eles vão mudar. Dependendo da mudança, isso pode atrapalhar muita coisa, tá? Por exemplo, se eles mudarem de uma forma muito drástica de um continente para o outro, tá? Pode ser que, sei lá, o tratamento de lá não funcione aqui, entende? Por causa que o vírus mudou, né? Às vezes pode ser que ele não mudou muito, ou não mudou algo significativo, assim, para cura. Então, que o tratamento de lá funcione aqui também, tá bom? Mas sim, eles estão percebendo que há mudanças nos sintomas das pessoas e por isso tem que ter tratamentos diferenciados. E também vai de pessoa para pessoa, né? Tem isso. Eu pegando coronavírus, posso ter uma reação muito diferente de quem tem de quem é do grupo de risco, que tem uma certa idade, né, mais de 60, 70 anos, que seja obesa, células de gordura armazenam o vírus, né, se descobriu que elas se ligam ao vírus, então acaba tendo mais problema para pessoas que são obesas, tem problemas respiratórios, né? Então, cada pessoa também vai reagir diferente. Tratamentos para pessoas diferentes e, às vezes, para mutações diferentes, tá? Aqui tá um exemplo para vocês verem de um vírus da gripe, tá? Pode considerar gripe, resfriado, AIDS, qualquer coisa. Aqui um outro humano, um que ataca humanos e outro que ataca aves, tá? Os dois aqui se encontraram numa célula de porco. Nada a ver, mas acontece.
se encontraram numa célula de porco. Vamos dizer que é uma pessoa que lida ali com animais, né, numa área de fazenda, não sei. E aí aconteceu isso daqui, sem querer a ave passou o vírus para o porco e o humano também. Não atacou o porco, tá? Mas, sei lá, o porco não apresentou grandes sintomas, mas aconteceu uma coisa muito especial. Eles misturaram material genético, tá vendo? Eles misturaram todo o material genético deles. Aqui, vamos dizer que é a produção de pedaços de cada um. Lembra que ele escraviza a célula para produzir? Então, um está escravizando a célula para produzir as partezinhas virais dele e o outro do outro, tá? Como se estivesse produzindo o bracinho, a perninha, a cabeça. Só que daí pega o braço de um, a perna do outro, a cabeça do outro, e eles acabam misturando tudo e formando, então, no final, 2 vírus totalmente diferentes. Pode ser que esses vírus sejam mais letais? Pode. Pode ser que não mudou nada? Pode. Pode ser que esses vírus acabem sendo bem mal sucedidos, porque a mistura deu super errado? Pode. Mas a gente não tem como saber, entendeu? Esse é o problema. É uma caixinha de surpresas. Por exemplo, apareceu o coronavírus, tá? Não sabemos muito bem a origem dele, qual DNA misturou com qual, mas, tá? A gente sabe que houve uma mistura de DNAs em algum lugar, porque esse vírus não existia antes, de repente, pum, apareceu. E não é parecido com nenhum outro que a gente tem. Então, muito provavelmente ele se misturou com outro vírus. E aí apareceu um vírus capaz de causar uma pandemia. Quando, onde aconteceu essa mistura, a gente não sabe ainda, tá? Tem pesquisadores tentando fazer a retrospectiva viral para poder identificar isso daí, tá? Quais os segredos, então, para um vírus causar uma pandemia, né? A gente já viu algumas características que eu acho que vocês sacaram, mas resumindo aqui, eu botei quatro coisas. Fácil transmissão. Vamos dizer que você é um vírus agora. Você é um vírus e você quer se transmitir rápido e fácil, tá? Você quer ser o vírus da pandemia. Seu objetivo de vida como vírus é ser um vírus de pandemia. O que você precisa? Primeiro, uma transmissão boa e rápida. Você precisa espalhar muito fácil, tá? Outro, você precisa ser um vírus que ninguém conhece, tá? Porque isso atrapalha o nosso sistema imunológico. Ele demora muito para reconhecer quem é aquele ser que entrou ali, tá? Você precisa atacar um bicho, um animal, uma planta, um inseto que tenha muitas aglomerações, que seja muito numeroso no planeta, né? Então, o vírus está atacando populações humanas e nós somos muito aglomerados, né? Cá entre nós, sabemos bem disso. E tem que ser um vírus que seja muito difícil de tratar, seja porque você, né, o supervírus que você quer ser, seja porque você tem muitas mutações, seja porque você recombina com outros vírus, tá? Não sei, pode ser por vários motivos. E aí a gente teve todas essas características no coronavírus, casamento perfeito.